quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos continuar naquela leitura de Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, sabemos que estas Escrituras já foram cumpridas. Estamos aqui repetindo novamente, juntamente com a revelação que o Senhor já deu àquele que o Senhor comissionou. Ajuda-nos a entender esta mensagem e viver esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? É uma pergunta que o irmão Brano mesmo fez na mensagem: qual é a atração sobre a montanha? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Até hoje as pessoas estão em dúvida. O irmão Brano diz assim, naquele dia ele diz: e as pessoas continuam em dúvidas. E como sempre, a igreja está sempre confusa. Quando a pessoa tem dúvida, ela é uma pessoa confusa. Se você crê, isso tira toda a confusão. A fé tira toda a confusão. Mas se não crê, então a confusão fica na mente da igreja e na mente das pessoas. E se há uma pergunta, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol, parágrafo 148, e várias vezes que o irmão Brana fala sobre isto,
E eles nunca puderam descobrir, e até hoje é uma coisa estranha. O irmão Brana falou que naquele dia também era estranho o que estava acontecendo. E enquanto nós repetimos esta mensagem hoje, é uma coisa estranha outra vez. Se foi estranho quando aconteceu, é estranho quando repete ela outra vez. Nenhum mérito a nenhum de nós, pastores, por repetir esta mensagem. Nenhum mérito. É sermos agradecidos a Deus por poder ver e por poder ter esta mensagem e ter a segurança que ela é verdade e a gente repetir, profetizar outra vez. Poderia perguntar o que aconteceu no Monte Sinai. Era Deus cumprindo sua palavra, lá no Monte Sinai, dando os mandamentos para Moisés. O que aconteceu no Monte Calvário era exatamente o que Isaías tinha profetizado. E ali estava acontecendo. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías 53. Agora tem mais este monte. Vamos pensar o que aconteceu no Monte da Transfiguração no tempo de Jesus. Foi uma mensagem que ele estava dando a entender o que vai acontecer com os judeus. Quando no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias, porque Cristo foi transfigurado. Então, apareceu os três. E isto é um ministério de perfeição que vai acontecer entre os judeus, que não é o irmão Brana, certo? Este Elias será o quinto Elias, que não é o irmão Brana. O irmão Brana foi o quarto Elias, e o quarto Elias é para a igreja, a noiva, que está se preparando para sair da terra no arrebatamento. Agora o quinto Elias vem com Moisés e Elias e Cristo, porque tem que ser três. Três é perfeição. Você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ser três manifestações. Se você não tiver o três, você não tem a perfeição. Quando apenas tinha o conhecimento do Pai, nem nome eles sabiam. Eles chegaram a perguntar. Se eles perguntarem quem foi que me enviou, qual nome eu vou dizer para ele? Diga, eu sou, me enviou a vós. E eu sou, você sabe que não é nome também. Mas Deus, naquele primeiro mistério, estava escondido o nome. Até que, quando Cristo veio, ele revelou, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo é judeu. Salvará o seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Então a gente vê que qual é o acontecimento, o que aconteceu, qual a atração, por isso irmão Brana pregou, qual é a atração sobre a montanha. Eu fico pensando que até hoje o povo não tem percebido nada. Eles não têm sido atraídos pela montanha. Agora, ir lá na montanha não adianta nada. Não adianta, já passou o tempo. Qual é a atração sobre a montanha? E eles não têm revelação para saber que era Deus cumprindo a sua palavra. Naquele dia, a atração que chamava atenção, o que eles deveriam estar olhando, o que está acontecendo nesse monte, a ciência fotografando, e o que está acontecendo?
O irmão Brana pregou qual é a atração sobre a montanha. É uma mensagem também que fica em mistério na mente dos incrédulos, dos confusos. Eles não têm revelação o que aconteceu sobre a montanha. Era Deus cumprindo a sua palavra, era Deus vindo para manifestar Apocalipse 10, de 1 a 7. Está aqui, ó. Deus confirmando a sua palavra. Isto é o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele nunca disse Apocalipse 10 completo, cumprindo naquele dia. De vez em quando escapava, ele dizia Apocalipse 10, mas todos já sabiam que era exatamente de 1 a 7 o ministério dele. Cada mensageiro que vem expõe a Escritura que revela o seu ministério. Fala do anterior, expõe a Escritura que revela seu ministério e fala do que vem. Sempre foi assim. Por isso, irmão Brana foi da mesma forma. E eles não sabiam o que era aquele barulho, o que é aquilo em cima do monte, e aquela nuvem em cima do monte de 27 quilômetros de altura. Que nuvem é essa? Eles não sabiam o que era. A ciência fotografou, mas não sabia o que era. Porque até certa altura você tem a nuvem. Esta estava muito alta. A nuvem é formada mais embaixo, essa estava muito alta. E eles não sabiam o que era. E ela já veio em forma de pirâmide. Agora, se ele soubesse que aquele dia foi a vinda do Senhor. Mas vem em segredo, irmãos, isso cumpre a Bíblia claramente. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Então, a coisa aconteceu. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Foi exatamente a manifestação de Cristo vindo para operar através de um homem na terra outra vez. E eles não perceberam. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Você sabe que para esse tempo final, uma das maiores escrituras é Apocalipse 10. Se você quer saber, é a escritura que cumpriu com o irmão Brana e que cumpre com a noiva até o final dos tempos. Apocalipse 10, de 1 a 7, e Apocalipse 10, de 8 a 11, tendo o seu final, que é o final do sétimo selo, que é o selo da ida. Mas não podia ele ser um selo da ida, sem que primeiro ele fosse o selo da vinda. Ele veio primeiro, ele selou sua vinda. Qual a atração sobre o Monte Pôr do Sol? Era Cristo vindo. Ninguém ficou sabendo. Ele não veio do jeito que as pessoas pensam, de uma forma visível. Eles queriam que viesse assim, de uma forma visível. Não, você tira uma foto, foi no tempo que a ciência conseguia tirar esta foto e mostrar para nós que ele veio daquela forma, numa nuvem, assim como ele subiu em Atos capítulo 1, verso 8 em diante. Ele desceu em Apocalipse 10, 1, para cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, o mesmo Senhor descerá do céu. Como é interessante, um versículo que cumpre, o mesmo Senhor descerá do céu, e o verso 17 do capítulo 4 de 2 Tessalonicenses, e nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados. Quer dizer, é um versículo cumprindo para a vinda e outro versículo cumprindo para o rapto, logo em seguida, que é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Qual é a atração? Era a vinda. Era o segredo, era o dia e a hora.
que as pessoas não puderam perceber. Mas o irmão Branham estava esclarecendo isso aqui. Eu teria que ler para vocês mais um pouquinho aqui, o 146. E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. A mensagem do pôr do sol, através do cenário de história, haverá, ou melhor, o cenário de profecias, sempre cumprindo, e haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol. Na floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol. E a mensagem do pôr do sol, de quem que era? Zacarias 14, 7. No entardecer haverá luz. Era exatamente a mensagem do irmão Branham, a mensagem do profeta. Hoje, quem não tem a mensagem do irmão Branham, eles vão retornar a pregar a Bíblia, as profecias antigas, que foram cumpridas, mas não poderão pregar as presentes, que os selos foram revelados, que as eras foram reveladas. Eles não podem pregar se eles descreram, foram confusos, é uma igreja confusa, descreu do irmão Branham, eles não podem pregar nem a semente da serpente. Ora, eles não deveriam pregar nem a deidade, porque a deidade foi pregada pelo irmão Branham. Entende? A deidade foi pregada pelo irmão Branham. Não foi pregada por outros. Outros trouxeram aquela mensagem de só Jesus. E estava errado, porque Jesus não pode ser seu próprio Pai. E esta mensagem de só Jesus veio no tempo do irmão Branham. Estava ali, uma igreja pentecostal, trazendo esta mensagem de só Jesus. Mas o irmão Branham veio e mostrou que não pode ser só Jesus, tem que ser Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho, tem que ter o Pai nele. Senhor é o Pai, que é Espírito, operando numa carne. Assim como você não pode apenas crer no irmão Branham, você tem que crer que Deus, o Espírito Santo, estava no irmão Branham para poder revelar as mensagens que nós temos, para revelar eras, selos, para pregar para nós sobre a semente da serpente, os ungidos dos últimos dias. Precisava de um profeta que trouxesse esta mensagem para nós. Então, já veio a mensagem. O que te atrai? Talvez o que está te atraindo é uma montanha de denominações. Não, isso não tem base escriturística. Isso não tem nada que comprova a própria ciência. A ciência comprova esta nuvem. O dia, a hora, 28 de fevereiro de 1963. Comprova a hora, às 18 horas. Comprova o término dela quando ela estava desvanecendo, 18h28. Nós temos a ciência provando. Irmão Branham diz que quando Deus faz alguma coisa, primeiro ele mostra no céu. E até foi fotografado. E as pessoas não perceberam. E o irmão Branham estava ali, juntamente com o irmão Sótima, com o irmão Jeans, ali naquele monte, e eles, o povo, não percebeu de maneira alguma. A mesma coisa é hoje, meu irmão. Deus está operando e eles não percebem. Tem alguma coisa a ver? Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Tem a mensagem. Nós sabemos qual é a atração sobre a montanha. Qual é a atração sobre um terceiro pico? Qual que é a atração? E as pessoas não percebem. Nós tivemos uma atração lá no primeiro pico de Franca, com a Rádio Mania. Tivemos anos pregando até 24 horas por dia. Tivemos atração no segundo monte, no centro.
tivemos a atração da pregação através de emissoras, levando a mensagem também. E a última atração que nós temos alcançado, eu não pensei em falar nisso, mas como chegou falando em montanha, então deixa eu falar que nós temos também 3 picos. Somos conhecidos como a cidade das 3 colinas. E nós estamos aqui na última colina da estação para cá, forma a última colina aqui de Franca. Qual é a atração sobre a montanha? Qual é a atração no Monte Pôr do Sol? Qual é a atração no Monte Redentor? Será qual é a atração? É a terceira etapa sendo divulgada, é a palavra sendo mostrada, as escrituras sendo cumprida. É claro, são coisas simples, mas é por isso que as pessoas não entendem, não aceitam. Porque lá no tempo de Jesus foi simples, no tempo de Moisés, no tempo do irmão Brana, foi simples e até um tempo de confusão, que as pessoas ficaram confundidas. O que é isso que aconteceu sobre esta montanha? E era a pergunta, e era Deus cumprindo sua palavra. O que tem acontecido sobre nossa montanha? Irmão, nós somos muito pouca gente. Mas desta montanha, a mensagem vai para o mundo inteiro. É dessa montanha. Foi daqui que começou a divulgar que o Cordeiro saiu do trono. É daqui que começou a divulgar que a HM faz parte do nome de Deus. É daqui que começou a divulgar o novo nome. Exatamente dessa terceira colina. Quando eu comprei isso aqui, era um mato. Esse terreno era um mato. Tinha poucas casas por aqui. A gente não sabia que ia dar no que deu. Não sabia que tem alguma prova que tem cumprido escritura nesse tempo, porque é o lugar que nós vemos repetir a mensagem do irmão Brana. Não é querer ser irmão Brana, que ninguém é igual irmão Brana. As pessoas têm que entender isso. Foi um homem, na verdade, é um homem pecador, mas que Deus confiou a ele um ministério de tamanha virtude, e que as pessoas que negam é porque são cegas e vivem confusas com respeito à mensagem. Eles não têm luz da mensagem. Mas Deus, por sua misericórdia, tem nos trazido até aqui para mostrar qual é a atração sobre este monte. Olha, quantas pessoas tem aqui? Muito pouca gente, certo? E vamos dizer assim, tem uma dúzia ou mais de pessoas. Quantos nós temos através do Brasil e fora do Brasil que ouve esta mensagem? Qual é a atração? O que chama a atenção de algum eleito em Portugal, de algum eleito na África? O que chama a atenção, mesmo em algumas cidades da África, o que é que chama a atenção? A mensagem de um terceiro pico, da terceira colina de Franca, para poder semear esta palavra com o assim diz o Senhor. Não é o assim diz o Senhor meu, eu não adianta nada, é o assim diz o Senhor da noiva, que diz o profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Só que isso tem que ser transmitido através de alguém. Por que foi eu? Não sei. Poderia ser outro, mas é a mensagem que está sendo transmitida. Não sou melhor e acima de ninguém. Tem que entender isso. Cada um de nós somos iguais. Precisa entender isso. Deus, porque escolhe alguém, não é que aquele alguém tem que ser recebido diferente, tem que ser chamado diferente. Como foi que o irmão Branham disse que era para chamar ele? Vocês viram? Chama-me de irmão.
E o que ele era? Profeta. Reverendo, profeta, evangelista, apóstolo, mestre. Esses ofícios estavam nele, reunidos nele, naquele tempo que ele começou a transmitir a palavra. E essa revelação que veio no Monte Pôr do Sol é exatamente a terceira puxada. A terceira puxada vem no terceiro pico. Deus mostrou para o irmão Brana. Tem um pico menor, um pico maior e outro maior. Essa daqui é a terceira puxada. Parado na brecha, 138 a 155. Leia ela para você ver. A coisa está na terceira puxada. Ele diz, e quando você tiver dúvida de alguma coisa, volte aqui. Voltar aqui não é ir lá no Monte Pôr do Sol, não. Aquilo já passou. Já passou que não estão podendo nem visitar lá aquele monte mais. Certo? Eles podem ir ao redor, mas não podem chegar lá mais. Algo aconteceu ali. E você não precisa voltar àquele monte, como não adianta você ir lá no Monte Sinai. Muitos do Brasil, eu quero ir lá no Monte Sinai. Filho, já foi. Só para saber de história. Agora você conta a história. O Monte do Calvário é história. Você vai contar a história. Por isso veio o irmão Brana tirando a Cristo da história. Porque ele ficou junto com a história. As pessoas não entenderam que ele era Deus em carne. Aí o irmão Brana veio e tirou ele da história e diz, você sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. E se ele não é Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Essa é a expressão dura que diz o profeta. Então, para você que não crê que Jesus Cristo é Deus, você então está crendo que ele é o maior enganador. Porque o irmão Brana diz que ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Foi Deus feito em forma humana. Porque Deus Espírito não pode morrer e tinha que morrer. Então ele gerou um corpo para ele morrer. E entrou nesse corpo. E morreu nesse corpo. Nos salvou nesse corpo. Amém. Estas coisas são boas. Isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através deste cenário de profecias, sendo cumprida. Agora, lá exatamente onde isto aconteceu, eu não sabia disto até outro dia. Por isso que ele não pregou a mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Ele não pregou porque ele não sabia. Ele não pregou em 63 porque ele não sabia. Tinha que vir pregar aqui já no finalzinho, certo? Em 64, quando ele veio e pregou, 65, quando ele pregou essa mensagem. 25 de julho de 65. Então ele diz, aqui tão claro, eu não sabia disso daí. Estas coisas tinham acontecido. Agora ele vem pregar para nós, para dizer, agora eu sei, é o que aconteceu. Eu também não sabia que isto que estava sendo pregado lá no ano 2000, eu não sabia naquele tempo o que era isto. Eu não sabia. Até que durante este período de 20 anos ou mais que temos pregado, agora sabemos, é a atração. É a atração do dia. A atração das pessoas. Correram tudo para Brasília. Depois foram presos. Fizeram o barulho, políticos, né? E depois foram presos. Você não tem que ficar correndo atrás disso. Nenhum crente tem que correr atrás disso. Mas como eles não sabem a atração do dia, onde está, aí eles correm lá para Brasília. Vão lá para São Paulo. Vão lá para o Rio Grande do Sul. Não, a atração do dia. Qual a atração? A atração está na terceira colina de Franca. E não sou eu a atração, você tem que entender. Eu sou um representante desta atração. Eu não sou a atração é a palavra
que está sendo pregada nesse dia, nesta terceira colina de Franca. Amém. Amém. Isso é só para nós, não é? Só para nós. É como que irmão Branham não podia falar para todo mundo a terceira puxada. Não diga a ninguém. Agora eu digo, essa terceira puxada é só para nós. Não é para o mundo da mensagem. Não é para esse mundo político, para o mundo evangélico, para o mundo da mensagem. Não é para eles. E eu te digo uma coisa, se você sentir o toque de Deus te chamando, dê atenção a esta fisgada, porque a voz diz para o irmão Branham, na terceira puxada você os apanhará. Na terceira puxada, e se você talvez já foi apanhado pela primeira e segunda puxada do irmão Branham, e tem muitos crentes que nem foram apanhados pela primeira e segunda puxada. Entende? Esses não sabem nada sobre isso. Mas se você foi apanhado pela primeira e segunda puxada do irmão Branham, não ouvide, quando você ouve esta mensagem, não rejeite, entenda que é tempo de você aceitar o que Deus está falando hoje para nós. Amém? Isso daqui é importante, o que ele fala neste monte. O que ele falou no Monte Sinai, você guarda os mandamentos. Aí ele veio e falou no monte, nos seus dias, Calvário, que era acima do Monte Sinai. Certo? Era acima. Ele trouxe a salvação. Agora ele veio no monte pôr do sol. É acima. Bom, meus irmãos, eu sei que a gente vai chegando a um ponto que a pessoa diz, o que você quer dizer? Que hoje a terceira colina de Franca é acima? Hoje é. Porque todos já passaram. Este está ainda vivo. Essa mensagem ainda está aqui. Aproveita. Quando você escuta e já foi fisgado pela primeira e segunda etapa, seja agora fisgado na terceira. Porque para o arrebatamento, não é a primeira e segunda etapa que te prepara, mas é na terceira puxada você os apanhará. Diz Deus para o irmão Branham. Na terceira puxada. Aí o irmão Branham chega, Deus disse para eu não falar nada da terceira puxada. Então as pessoas não viram no dia dele, mas ele deixou claro, já nesse último ano que ele viveu, em 65, ele deixou claro, puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora ele podia dizer, já tinha passado o dia, já tinha passado o tempo, que a vinda do Senhor já tinha acontecido. Agora ele podia dizer, mas ele não disse para uma pessoa, ele pregou. E por pregar as pessoas não entenderam. É como eu estou pregando, mas você não entende. Quantas pessoas estão me ouvindo e não entendem? Se eu disser particularmente para ela, você sabe que isso é isso. Ela vai entender. Mas como nós estamos pregando, muitos não entendem. Mas que atração tem? Lá no Monte Sinai tinha os mandamentos. No Monte Calvário tinha Deus encarnado, morrendo, sangrando para nos salvar. No Monte Pôr do Sol tinha Deus outra vez com um novo nome. Deus encarnado, trazendo um novo nome, gentil. Por isso, irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. Aí ele diz, um gentil levaria seu nome, Jeová Jirê. Terceira parte, parágrafo 100. Olha, tem que ser muito cego para não tomar a mensagem e crer nela. Você vai achar que esse homem copiou dos outros? Não, você tem que ver que eu sou um copiador de William Branham. Eu sou aquele que estou copiando do irmão Branham. A sua mensagem. Eu tenho que falar o que ele falou. E o que ele não falou é o ministério do dia. É o ministério da esposa.
ela tem o assim, diz o Senhor. Aí ela diz o que o William Branham não pôde dizer no seu dia, porque foi proibido de falar. Ó, isto é simples demais e é grande. É simples, olha que tipo de gente que somos nós. Tem hora que a gente tem que parar de dizer, eu me envergonho de ser o que sou e de ter uma coisa tão grande da mensagem, tão viva de Deus. Eu me envergonho de não dar mais culto, de não orar mais, de não estudar mais, de não vir mais na igreja. Nós temos que ser assim. Eu me envergonho de não fazer mais isso, sendo que Deus tem dado o mais para nós. Aquilo que Ele não deu para os Estados Unidos como o maior profeta, Ele não deu nos Estados Unidos, porque Ele diz, não diga a ninguém. Por isso eles formaram sua doutrina de ressurreição isolada do irmão Branham, de batismo em nome de William Branham. Eles acabaram fazendo a coisa toda errada, porque Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Tinha que acontecer estas coisas, até chegar o nosso tempo aqui, neste entardecer. Ele diz assim, até o quadro de Jesus, estando de pé, olhando para nós, e agora, exatamente no monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram isto? Aquela peruca branca sobre ele, olha a nuvem, meu irmão, aquela peruca branca sobre ele. Como falamos em Apocalipse capítulo 1, vem a deidade suprema, a suprema autoridade. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude é Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a plenitude. Por isso que 3 é completo. Toda a plenitude da divindade habita, é presente, sempre faz presente, habita em Jesus. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Quando você vê aquela coisa branca por cima da nuvem, eram os anjos. Os anjos era aquela peruca branca que formou a pirâmide para poder esconder o Cristo que vinha dentro da pirâmide. E o 7º anjo tinha que revelar o mistério de dentro da pirâmide. E ele veio e diz, o Espírito Santo me trouxe para cá, que era para Jeffersonville, depois que foi manifesto lá em Tucson, para revelar o que não estava escrito, ele diz no 7º selo. O que não estava escrito dentro daquela pedra. Ele veio revelar. E agora você, eu não sei o que é. Ele diz, Deus diz que ia te dar um novo nome. Ele ia te dar esse novo nome, uma pedra branca. E aí está a revelação. Qual o novo nome que lhe deu? Em que pedra ele foi revelado? Exatamente no pico da montanha, que é no pico da pirâmide. Ele foi revelado. O que é aquilo ali? Era Deus em carne. Jesus descendo do céu. Isso é forma espiritual, porque ele não pode pisar na terra ele mesmo. Irmão Branham diz que não. E ele não pode pisar na terra. Ele já pisou uma vez, agora ele pisa na terra através de seus profetas. Ele pisa hoje na terra através dos seus pés. Que forma de vida você tem? Você crê ou você é uma pessoa confusa? Vê se Deus pode pisar através do meu pé e do seu pé. Se somos gente confusa, Deus não pode pisar através dos nossos pés.
Deixa eu mais um pouquinho aqui, senão eu não termino. A luz do entardecer. Quantos viram isso? A peruca branca sobre ele. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? 148, eu estou lendo aqui, com a atração sobre a montanha. O que aconteceu? Deus cumprindo sua palavra. Isto é o que todo este barulho, observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a trombeta é mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era, São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Essa era a última mensagem. E, meus irmãos, sabe que nós, depois disso, só repete aquilo. Você só tem que profetizar outra vez esta mensagem. Amém? E levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e maravilhas, tão parecido que, se possível, fosse enganaria até mesmo aos próprios escolhidos. As pessoas continuam em dúvidas. E, como sempre, a igreja está simplesmente confusa. E agora a gente vê até ministros confusos que voltaram à Bíblia, porque não creram na mensagem mais, não puderam ter luz da mensagem. Eram os que citavam de cor até parágrafos da mensagem. Hoje emudece, tem que emudecer, pois duvidaram da vinda, duvidaram da nuvem, duvidaram da atração. Qual é a atração? Qual é a atração para o Brasil? Como pode sair uma mensagenzinha de um lugar deste? Qual é a atração? Irmão Brana diz na sua igreja, um povinho como o nosso. Eu tenho que dizer o mesmo, um povinho como o nosso. Que atração tem? O que valemos para o mundo? Nada. Nós temos que entender, se Deus não te valoriza pela palavra que você crê, que você é hoje, você é o cumprimento do final de Apocalipse 10. Você está cumprindo o final, porque logo em seguida vai vir Moisés, Elias e Cristo outra vez. Você diz, mas como que é Moisés, Elias e Cristo? Você vai ver, se você ficar por aí, você vai ver Moisés e Elias. Você não vai ver Cristo, porque Cristo está neles. Cristo está operando neles. Assim como nós temos o ministério do profeta Elias, sétimo anjo, mas você não vê o Filho do Homem, porque o Filho do Homem é Cristo, mas estava no irmão Brana, operando nele. Este é o mistério desse dia. Estou encerrando, tenha paciência que eu estou encerrando. E toda a ciência através de Tucson, ainda, eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais, lá atrás, no Monte Lemmon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos, aquela nuvem se levantando de onde o irmão Brana estava ali, e diz assim, onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste. Eles querem dizer que o irmão Brana estava lá, o irmão Brana está dizendo aqui, ó, deixa eu repetir, em suas grandes máquinas fotográficas, não viram isto, se levantando de onde estávamos, de pé. Estávamos, porque era ele, o irmão Jean e o irmão Sotman. Estávamos de pé. Agora, aquilo que estava, não era tanto o irmão Brana que estava flutuando no ar, é aquilo que está acontecendo. A nuvem, é o que ele diz aqui, ó. Estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Aí você vai a Apocalipse 10:6, o tempo acabou. Aí Apocalipse 10:7, os mistérios foram revelados. E agora é o tempo da mensagem de Deus outra vez, repetir aquilo. Deus dá uma oportunidade para nós no Brasil de ouvir a mesma mensagem que os Estados Unidos ouviu,
a mesma mensagem por homens diferentes, incapazes. Ele dá oportunidade para nós, para ouvir a mesma mensagem, a terceira puxada, e ter os mesmos acontecimentos, não de cura divina que vocês querem, que é muito bom, mas da mensagem do dia, da revelação, da terceira etapa do profeta, sendo repetida aqui no terceiro pico de Franca, na terceira colina de Franca. Qual é a atração sobre esta colina? Qual é a atração? A mensagem, a revelação, os 7 selos sendo revelado claramente para nós, porque o irmão Branham não podia dizer tudo no seu dia. Esta é a atração. Isso não podia ir mais um pouquinho, um pedacinho dali havia terminado. Aquilo aconteceu, já estava chegando no final do monte, que depois entrava em outro país. Isto não podia ir mais um pedacinho ali, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que isto foi, indo diretamente sobre Fênix. Guarde isso. Vai lá naquela foto e vê na internet sobre a revista Ciência. E vê, tem as outras revistas também, mas você vê lá, se não estás aqui, ó. Isso atingiu exatamente da mesma maneira que isto foi, indo diretamente sobre Fênix, atravessando diretamente, indo a Prescott, e através das montanhas para a costa oeste, bem em cima, para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca. E ela está suando, seguindo exatamente para aquele rumo. Amém. Meus irmãos, simplesmente era só para ver, eu pensei só nisto. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Era Deus cumprindo sua palavra. O que aconteceu na terceira colina de Franca? Deus repetindo sua palavra, outra vez. Isso é para um povo que pode olhar na mensagem e ver que não temos aumentado nem diminuído nada desta mensagem, mas temos dado esta mensagem como ela é. E você precisa de saber qual é a atração. Tira uma foto aqui para você ver. Tem nada que atrai. Não tem nada que atrai. A nuvem não atraiu os Estados Unidos. Ficaram sem saber o que era. Irmão Branham não pode explicar. Falou aqui tão claro, mas não podia explicar que era a vinda do Senhor manifestada em carne nele. Deus descendo do céu e manifestando nele. Agora, esta mensagem vem sendo repetida para que a esposa, a noiva, esposa desse dia, possa manifestar a mesma mensagem. Esta mesma nuvem, outra vez, está cumprindo nesse tempo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de ouvir sua palavra. Eu sei que é simples, e a maneira do Senhor trabalhar. E quantas pessoas não entendem, Senhor? Quantas pessoas têm vontade que eu me una a seus companheirismos? Eu tenho dito a eles, por que vocês não vêm a mim? Por que vocês não vêm a mim para ter desluz? Por que vocês não vêm a mim para saber um novo nome? O que vou fazer em vocês que não tem nada? Simplesmente sistema de homem, mas não tem a mensagem como o profeta pregou? O que vou fazer entre vocês? Já saí, já dei a Deus a todos vocês. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. É Cristo nesta mensagem, nesse dia, matando a sede do eleito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém.